Os números complexos aparecem na física quando a gente está estudando ótica, eletromagnetismo, ondas, mecânica quântica e diversas outras áreas. Aliás, faz sentido usar um número complexo que envolve uma unidade imaginária para descrever a física que faz parte da natureza, que faz parte da nossa realidade? Eu falo um pouquinho sobre isso nesses shorts que eu vou deixar aqui, mas agora vamos voltar para o vídeo. A minha ideia nesse vídeo é mostrar de onde surge aquele tanto de relação e de propriedade que envolve exponencial em função de senos e cossenos. Quero falar um pouquinho sobre a interpretação do número imaginário i e algumas outras relações. O meu objetivo aqui é que você entenda de onde que surge todas essas relações para que você consiga iniciar o seu estudo da física que envolve números complexos de forma segura, com segurança e se sentindo à vontade, beleza? Então vamos partir aí pro vídeo. Então bora lá. Eu vou começar desenhando o plano complexo, que é como se fosse o plano cartesiano que a gente está acostumado, só que com o eixo x representando os números reais e o eixo y os números complexos. Que foi exatamente o que eu desenhei aqui. O eixo x representa os números reais e o y representa os números complexos. Esse plano complexo, ele é uma representação geométrica que a gente usa para poder visualizar os números complexos. Então, dado um número complexo z, que é representado por a mais ib, a gente tem que a e b são coeficientes que pertencem aos números reais, aqui, e esse i nada mais é do que a unidade imaginária. Então, a gente consegue representar esse número complexo z aqui no plano complexo. Esse aqui é z, que é dado por a mais ib. Aqui no eixo x, esse tamanho aqui é a. E no eixo y, esse tamanho aqui é b, certo? E qual que é a interpretação dessa unidade imaginária i? Nada mais é do que uma rotação de mais π sobre 2 no plano complexo. Para a gente entender melhor isso, eu vou citar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente tenha um número real dado por z igual a 1. Então, temos aqui z é igual a 1. Aí, agora, vamos multiplicar esse número z por i, que é a unidade imaginária. Vamos ter, então, z vezes i é igual a z é igual a 1, então vai ficar 1 vezes i. Quanto que vai ser isso aqui? Vai ser o próprio i. Então, o que aconteceu aqui, gente? Ó, o que aconteceu foi o seguinte. Vamos entender essa situação no plano complexo. O que a gente tinha inicialmente, então? A gente tinha um número z, que eu falei que ele ia, inicialmente, né, antes de multiplicar por i, como ele é real, então ele está aqui no eixo dos reais. Esse aqui é o z. Ao multiplicar esse número z por i, a gente obteve o próprio i. E o i, por ser complexo, ele vai estar aqui no eixo imaginário. Então, i caiu aqui, ó, no eixo imaginário. Beleza? Esse aqui é o i. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu peguei o meu número original, z igual a 1, e multipliquei por i, aconteceu uma rotação de mais π sobre 2, rotação de mais π sobre 2, aqui no plano complexo. E o que a gente vai fazer aqui agora? Vou multiplicar de novo esse i por ele mesmo. Então, vai ficar i vezes i é igual a i quadrado. Mas como a gente viu, isso representa uma rotação de mais π sobre 2 no plano complexo. Então, esse vetor verde que estava aqui, ele vai recair sobre o plano, sobre o eixo real novamente. Beleza? Então, aqui eu tenho i vezes i
Como aqui é 1, né? Z é igual a 1. Aqui ele girou 180 graus, então aqui vai ser menos 1. Aqui a gente chega naquela famosa relação de que I ao quadrado é igual a menos 1. Agora vocês já sabem de onde é que surge essa relação de que I ao quadrado é igual a menos 1. Surge a partir da interpretação do número I, que é essa rotação de 90 graus no plano complexo. E aí, gostou de descobrir essa relação, descobrir de onde ela veio? Se você estiver curtindo o vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que estão precisando aí entender um pouco melhor como é que funcionam os números complexos, de onde surgem as propriedades e relações. E é isso, agora vamos voltar para o vídeo. Agora que a gente já viu de onde surgiu aquela relação de que I ao quadrado é igual a menos 1, eu vou introduzir aqui uma relação que é o complexo conjugado. O que é o complexo conjugado de um número complexo? Beleza, o que é esse tal desse complexo conjugado? Vamos imaginar que a gente tem um número complexo Z, novamente, dado por A mais IB. O complexo conjugado, ele é definido como sendo o seguinte, a gente representa dessa forma, Z asterisco igual a A, aqui a gente coloca o menos, então o que muda é isso, A menos IB. Esse aqui representa o complexo conjugado. Agora, vamos entender o que isso muda no plano complexo. A gente já viu que se a gente tem um número complexo, a gente pode representar... Aliás, se a gente tem um plano complexo, a gente pode representar um número complexo aqui dessa forma. Esse é o nosso número complexo. Agora, a gente viu que o complexo conjugado é dado por isso aqui. Para a gente representar o complexo conjugado aqui no plano, é só a gente rotacionar esse vetor Z. Então, se aqui, por exemplo, for θ, que a gente girou por um ângulo de menos θ, tá? Esses ângulos aqui são iguais em módulo. Aí aqui eu vou ter, então, o meu complexo conjugado. Beleza? Aí a única coisa que muda aqui eu continuo tendo A para os dois, tanto para o Z quanto para o seu conjugado. Aqui eu vou ter B. E aqui vai ser menos B, né? Muito legal. A gente já viu aí duas relações, dois conceitos muito importantes. Agora eu quero mostrar para vocês de onde surgiu aquela famosa relação que relaciona número exponencial com senos e cossenos. Essa relação é chamada de fórmula de Euler. Show de bola, então. Primeiro a gente vai definir uma função exponencial, que eu vou chamar de f de x, que é igual a e elevado a lambda x. Lambda aqui é uma constante, tá? A gente pode verificar que essa função aqui, ela é solução da seguinte equação diferencial, linear. A gente tem essa equação diferencial aqui linear, que ela é dada por lambda f de x. Agora, vamos verificar que, de fato, essa equação aqui, ela é solução dessa equação diferencial? É simples, né? É só a gente fazer isso aqui, ó. Então, eu vou derivar, né? Vou derivar essa função. Se a gente derivar x, aliás, se a gente derivar f de x, vai ficar e elevado a lambda x vezes a derivada aqui do expoente, que vai ficar o próprio lambda. Então, a gente viu que essa equação aqui, essa função, satisfaz essa equação diferencial. Isso significa que ela, de fato, ela é solução. Isso aqui eu vou chamar de condição 1. Outra coisa que a gente pode verificar é que essa função, ela satisfaz essa relação aqui, ó, que é a condição 2, f de 0 é igual a 1. Isso aqui eu vou chamar de condição 2. Vamos verificar se f de x satisfaz essa relação aqui? É mais fácil ainda. Então, ó, f de 0 vai ficar e elevado a lambda 0, que dá e elevado a 0, que é igual a 1. Então, de fato, essa função f de x satisfaz a condição 1 e satisfaz a condição 2. Agora, a gente vai definir uma segunda função, que eu vou chamar de g de x, e ela vai ser dada pelo seguinte, ó, ela é uma função complexa, que ela é igual a cosseno de x mais i seno de x.
Agora, vamos derivar essa função em relação a x. Então, g' de x é igual a derivada de cosseno é menos seno de x. O i é constante. Derivada de seno é cosseno de x. Aí, o que a gente vai ter aqui? Ó, só vou reescrever esse mesmo resultado de uma forma diferente. Vai ficar assim, então, ó, i vezes o cosseno de x, que é o que a gente tem aqui. Aí vai ficar mais i vezes o seno de x. Vai ficar i vezes i, que aí é o quadrado, que dá menos 1, né? Então, aqui vai surgir o sinal de menos que a gente precisa. Pronto, escrevi de outra forma. O que a gente consegue fazer aqui agora? É possível perceber que esse termo é exatamente igual à função que eu defini aqui em cima. Então, esse termo é igual a g de x. O que a gente obtém? A gente obtém que g' de x é igual a i g de x. Então, essa função g de x satisfaz também essa condição 1 aqui, ó, que é a condição que diz que a derivada de uma função é igual a uma constante vezes a própria função. Então, aqui, a derivada da função g é igual a uma constante. Nesse caso, lambda é igual a i. E aqui é a própria função, né? Então, essa função g satisfaz a condição 1 e ela satisfaz também a condição 2, que é o que a gente vai ver aqui. Lembrando que a condição 2 é essa aqui, que f de 0 é igual a 1. Vamos ver se g de 0 é igual a 1 também? Vamos ver aqui do lado. G de 0 é igual, é só colocar 0 onde tem x. Então, ó, cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. Então, de fato, satisfaz também a condição 2. O que eu quero concluir aqui com vocês, então? Essa função g de x que a gente definiu aqui em cima, ela satisfaz as condições 1 e 2. Isso significa que ela tem esse formato exponencial aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Como g tem que obedecer esse formato exponencial, só que no nosso caso de g, lambda é igual a i. Então, ó, a gente vai obter aqui e elevado a i, x, vai ser igual ao que a gente definiu aqui em cima, que é cosseno de x mais seno x. Que é a famosa fórmula de Euler, que relaciona exponenciais complexas com seno e cosseno. Agora a gente vai entender essa outra fórmula que também relaciona exponenciais complexas com seno e cosseno. Eu lembro que na faculdade os professores usavam essas relações, só que eles só jogavam as fórmulas e eu não entendia de onde vinha, não entendia a motivação. Enfim, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês agora. E para deduzir essa relação, a gente vai usar o seguinte. Vamos pegar um número complexo z e somar com o seu complexo conjugado. A gente vai obter isso aqui, então. Z, né, como a gente já viu antes, pode ser dado por A mais IB, mais o seu complexo conjugado, que é A menos IB. O que isso vai dar? Vai cancelar IB com menos IB e vai sobrar apenas A mais A, que é igual a 2A. Aí aqui a gente pode isolar o A, vai ficar A igual ao número complexo Z, V mais o seu complexo conjugado, dividido por 2. Agora a gente vai guardar essa relação aqui e vai fazer o seguinte. Vamos fazer agora Z menos o seu complexo conjugado. Novamente, Z é A mais IB, menos o seu complexo conjugado, que é A menos IB. Então, nesse caso, quem vai se cancelar vão ser esses dois A's aqui. Aí eu vou ter IB, menos com menos dá mais, vai ficar mais IB. A gente vai ter, então, 2IB. Agora, isolando o B, a gente vai obter que ele é igual ao número complexo menos o seu complexo conjugado, dividido por 2i. Vamos guardar também essa relação. O que a gente conclui aqui, então? O A, a gente já viu
é esse termo aqui, ele é a parte real do número complexo z. Então, A é a parte real do número complexo z, que é igual àquilo ali que a gente acabou de obter. O número complexo mais o seu complexo conjugado, dividido por 2. Da mesma forma, B é a parte imaginária do nosso número complexo. Então, B é a parte imaginária do nosso número complexo z, que é igual ao número z menos o seu complexo conjugado, dividido por 2i. Agora, ó, guardando essas duas expressões que a gente obteve aqui, e lembrando da fórmula de Euler, lembra lá da fórmula de Euler? E elevado a ix é igual ao cosseno de x mais i seno de x. Dessa expressão aqui, cosseno de x é a parte real desse número complexo de x. É a parte real dessa exponencial. O seno de x é a parte imaginária desse mesmo número real. Certo? Aí agora a gente vai usar essas duas equações que a gente tinha, essas duas relações que a gente tinha obtido anteriormente. Quem que é, então, a parte real de um número complexo? É o próprio número complexo mais o seu complexo conjugado dividido por 2. Então, a parte real, lembrando aqui, né? Ó, a parte real de um número complexo z qualquer é igual ao próprio número mais o seu complexo conjugado dividido por 2. Nesse caso, o nosso z é esse aqui, e na ix. Então, a parte real de e na ix é igual ao próprio número complexo, e na ix, mais o seu complexo conjugado, e na menos ix, dividido por 2. E a gente faz a mesma coisa para a parte imaginária do número complexo, e na ix. A gente viu que a parte imaginária de um número complexo z qualquer, então a parte imaginária de um número complexo z qualquer é igual ao número complexo menos o seu complexo conjugado dividido por 2i. Aí a gente vai obter isso aqui então. A parte imaginária desse número complexo é igual ao próprio número complexo, e na ix, menos o seu complexo conjugado, e na menos ix, dividido por 2i. Eu esqueci de colocar aqui, né? Essa parte real é o cosseno de x. Aqui a gente tinha visto aqui em cima, a parte imaginária é o seno de x. A gente chegou, então, naquela famosa relação que relaciona aqui seno e cosseno com as exponenciais complexas. Muito legal, né? Eu fiquei muito feliz também quando eu descobri de onde é que surge essa relação. Agora, uma próxima coisa que eu quero falar aqui com vocês é sobre uma outra forma de representar um número complexo, que é chamada de forma trigonométrica ou polar. Às vezes, a gente encontra um número complexo dessa forma. Essa aqui é chamada forma trigonométrica ou forma polar, e agora a gente vai entender de onde é que surge essa relação. A gente já viu que a gente pode representar um número complexo no plano da seguinte forma. Aqui eu tenho um número complexo z. Aqui, essa coordenada eu vou chamar de x, ao invés de chamar de a, igual a gente estava fazendo anteriormente. E essa coordenada aqui eu vou chamar de y, beleza? E eu vou colocar um ângulo aqui, que é o ângulo que o vetor que representa o número complexo z faz com o eixo horizontal. A gente pode representar as coordenadas x e y desse vetor a partir de duas coordenadas, que é essa θ, do ângulo θ, e de um vetor que é esse tamanho aqui, que é o tamanho de z, tá? É o vetor que representa z. Então, ó, como que a gente representa, a gente escreve as coordenadas x e y em termos dessas duas variáveis novas que eu introduzi aqui? É só usar seno e cosseno. Então, x está aqui no cateto adjacente, então vai ser o cosseno, né? X é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ.
que a gente está fazendo aqui nada mais é do que usar coordenadas polares. Beleza? Agora, substituindo esses valores de x e y nessa expressão, z é igual a x mais y, que era o formato convencional que a gente estava vendo até agora, porque agora ao invés de chamar de a eu chamei de x, e ao invés de chamar de b eu chamei de y. Agora eu vou substituir, ó. X a gente acabou de ver, que é igual a r cosseno de θ. Então, x é igual a r cosseno θ. E y é r, tem um i, né? R seno de θ. Agora eu só vou rearranjar essa equação. Vou colocar o r em evidência, cosseno θ, mais i seno θ. E quem que é essa expressão aqui? É justamente a fórmula de Euler. Uma forma de representar, né? Essa expressão é e na θ é igual a cosseno de θ mais i seno θ, que foi o que a gente já viu lá em cima. Então, eu posso, ao invés de escrever em termos de cosseno e seno, eu posso representar um número complexo z através de uma exponencial e na θ, que é a forma polar que a gente tinha visto aqui em cima. Então, é assim que a gente obtém essa fórmula polar. Agora, para definir uma outra propriedade importante, vamos definir o quadrado do módulo de um número complexo. Então, o quadrado tem um módulo de um número complexo e eu elevo ao quadrado. Ele é definido, esse módulo ao quadrado é definido como o próprio número complexo, aliás, né, o seu complexo conjugado, vezes do próprio número complexo. Então, se a gente tem um número complexo dado por A, vamos voltar com a nossa anotação de antes, A mais IB, aí, aliás, né, aqui é o complexo conjugado. Então, é A menos IB vezes A mais IB. Quanto que vai dar isso aqui? A vezes A ao quadrado mais IAB menos IAB. Menos com mais é menos, só que o i ao quadrado é negativo, então vai ficar mais o b ao quadrado. Esses dois termos se cancelam, e a gente vai ficar apenas com o módulo ao quadrado de um número complexo z é igual à somatória das componentes que formam esse número complexo. Agora, aplicando a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai ter que o módulo de z é igual a quadrado mais b quadrado. Só que se a gente olhar aqui, ó, no desenho, quem que é a quadrado mais b quadrado? Aqui a gente tem x, né? Aqui eu vou só apagar para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que aqui seja a, né? Mas dá no mesmo no final. Quem que é raiz de a quadrado mais b quadrado, pensando nesse desenho? É justamente o módulo de R, vocês concordam? O módulo de R é só que aplicar Pitágoras, né? Então, fazendo isso aqui, colocando ao quadrado o módulo de número complexo, a gente vai encontrar o tamanho desse vetor aqui, o tamanho do vetor R, que também é o tamanho é o módulo do número complexo. Beleza? Além disso, pensando em θ agora, esse ângulo θ aqui, esse ângulo é chamado de argumento do número complexo z. Então, θ, ele é o argumento do número complexo z. Só que θ é o arco cuja tangente é b sobre a, né? Ou anteriormente a gente tinha y sobre x. O que é arco tangente? A gente pode escrever tanto assim, arco tangente. Arco cuja tangente é b sobre a. Eu vou colocar y sobre x só para ficar de acordo com o desenho que a gente tinha feito anteriormente. Que é igual, a gente também pode escrever dessa forma, tangente menos 1. Tangente menos 1 é a mesma coisa que o arco tangente. Tangente menos 1
de y sobre x. Então, o θ é o arco cuja tangente é esse valor dividido por esse aqui. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o módulo da exponencial e θ. A gente já viu que e na iθ é a fórmula de Euler, é dada por cosseno θ mais e seno θ, vai ser o módulo de cosseno θ mais i seno θ. Só que a gente acabou de ver que o módulo de um número complexo, né, ele é igual à raiz quadrada das suas componentes. Aqui, componente real, componente... Aliás, é o quadrado, né, das componentes... Da soma das componentes que formam um número complexo. Então, vai ficar assim. Vai ser cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ. É a raiz quadrada disso. Cosseno ao quadrado de θ mais seno de θ é igual a 1. Vai ser uma propriedade. A gente vai ter raiz quadrada de 1, que vai dar 1. Portanto, o módulo de e na iθ é exatamente igual a 1. Isso significa que essa exponencial ela está sempre sobre a circunferência de raio 1, que está centrada na origem do plano complexo. Além disso, isso significa que variar esse ângulo θ aqui da exponencial não vai mudar o valor do vetor, porque o seu módulo é igual a 1. O que vai mudar é apenas a direção. E para entender um pouco melhor isso, tem uma outra relação aqui que eu quero mostrar, que eu acredito que vai ficar mais claro para vocês. Vamos fechar aqui a aula de hoje com uma propriedade bem legal, ó. Vamos imaginar dois números complexos. Z1 igual a... Eu vou usar a forma polar, tá? R1 e na iθ1 e Z2 R2 e na iθ2. Agora, vamos imaginar um caso particular em que R1 é igual a 1. Se a gente faz isso, Z1 vai passar a ser E na iθ1 e Z2 vai continuar sendo o que ele era antes. Z2 é R2 e na iθ2. Agora, vamos multiplicar esses dois números, ó. Z1 vezes Z2. Z1 é E na iθ1, Z2 é R2 e na iθ2. Manipulando um pouco, vai ficar R2 aqui. Eu vou isolar o I, vai ficar θ1 mais θ2. Mantive a base e somei os expoentes. O que esse resultado significa? A gente está vendo aqui que multiplicar... Aliás, eu vou até escrever de outra forma aqui para ficar mais claro. Escrevi dessa forma, vou escrever assim também, ó. E na iθ1, continua a mesma coisa. R2 vezes D na iθ2 é Z2. Então, o que significa? Ó, multiplicar um número complexo, nesse caso aqui, vamos imaginar Z2. Então, multiplicar o número complexo Z2 por um termo exponencial E na iθ1 não vai mudar o módulo desse número complexo Z2. Só vai fazer com que ele gire o ângulo θ1 no sentido anti-horário. Vou escrever aqui para ficar mais claro, ó. Então, ó, multiplicar um número complexo Z qualquer por E na iθ vai fazer o quê? Vai girar Z de um ângulo θ, de um ângulo mais θ. Ficou confuso? Eu fiz uma simulação aqui para a gente entender melhor. Então, eu fiz aqui uma simulação no software matemática. O objetivo aqui não é explicar como é que funciona esse código, é só mostrar aquela relação de que multiplicar um número complexo Z por uma exponencial iθ é a mesma coisa que girar esse vetor, esse número complexo, né, Z, de um ângulo θ. Então, aqui eu defini o número complexo Z igual a 1 mais o número imaginário, a unidade imaginária sobre 2. Defini aquele ângulo da forma polar como sendo π sobre 4.
E aqui eu representei, eu plotei os dois vetores. Esse vetor azul, ele é o ângulo, o vetor z original, o número complexo z original. E esse vetor em vermelho é esse número complexo z multiplicado pela exponencial e na θ. Então, o que a gente vê que acontece? Ao multiplicar o número complexo z por essa exponencial, a gente não muda o tamanho do vetor, a gente só gira ele de um ângulo θ. E θ aqui no nosso caso é π/4. Então, essa é a interpretação daquela multiplicação de um número complexo pela exponencial. Então é isso, gente. Com o que eu trouxe aqui, eu imagino que vocês consigam iniciar os estudos das áreas de ótica, eletromagnetismo, mecânica quântica e afins que usam os números complexos para poder representar os fenômenos físicos. O meu objetivo aqui não foi trazer as aplicações dos números complexos nessas áreas da física, mas apenas mostrar as ferramentas matemáticas, de onde elas surgem, as propriedades, para que vocês se sintam mais confiantes quando forem se deparar com a notação complexa nessas áreas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Qualquer coisa é só deixar nos comentários e até a próxima.